seguir Porto Notícias. Jornalismo com responsabilidade e transparência. Com imagens de alta definição. Jornalista é assassinado no município de Peixoto de Azevedo e a polícia investiga se a motivação foi a política. Todos os detalhes a partir de agora aqui no Porto Notícias. Meio-dia e 2 minutos, uma boa tarde a todos os nossos telespectadores aqui da TV Porto que passam a acompanhar a edição de hoje do Porto Notícias, terça-feira, dia 17 de novembro. E na edição de hoje eu estou recebendo 3 convidados muito especiais que vieram aqui também hoje falar um pouco desse momento importante, né, que se deu este ano, que é as eleições municipais. Vou começar falando aqui com o nosso amigo atual vice-prefeito de Porto dos Gaúchos, pessoas que tanto contribuíram e sem dúvida nenhuma vão continuar contribuindo com o desenvolvimento da nossa querida Porto dos Gaúchos. Ele que tem a voz mais bonita do Vale do Arinos, seu Toninho Ortega. Boa tarde, bem-vindo ao Porto Notícias. Boa tarde, André. Tá ligado. Boa tarde, Nolar. Boa tarde, Rivelino. Boa tarde, os munícipes de Porto dos Gaúchos. Nós estamos aqui nesse fechamento de campanha para trazer aqui para os senhores o agradecimento da nossa chapa, da nossa coligação e também falar um pouco mais aí já desse fim de mandato. Boa tarde também ao nosso amigo, atual vereador Nolar Soares de Almeida. Boa tarde também, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Boa tarde, André, nossos agradecimentos. Boa tarde à nossa população querida de Porto dos Gaúchos, Rivelino, Toninho Ortega. Uma honra nós estarmos aqui nesse momento, poder também passar essa mensagem a todos os nossos munícipes e poder discutir algumas ações sobre a administração, sobre a política que se transcorreram nesse mês, né? Nosso boa tarde também ao nosso amigo Rivelino Trevisan, que por 2 mandatos administrou também Porto dos Gaúchos. Boa tarde, Rivelino. Boa tarde, obrigado pelo convite. E gostaria aqui, de antemão já, de agradecer à população de Porto dos Gaúchos por ter confiado mais uma vez nesse grupo. Um grupo que vem aproximadamente 20 anos. Está aqui o Toninho e o Nolar, que deram início a esse grupo e ainda estão junto com o restante do pessoal. E agradecer principalmente à população de Porto dos Gaúchos, que fez um pleito eleitoral muito bonito, por sinal. Sempre há alguma divergência ou outra, alguma discussão ou outra, mas de uma maneira geral, ambos os lados tiveram um comportamento muito bom e está de parabéns a equipe que se elegeu, mas também agradecer e chamar as pessoas que perderam a eleição, que Porto dos Gaúchos, a partir de agora, é um só e todos temos que trabalhar em prol do bem comum de toda a sociedade porto-gaúchense. Vou começar falando então com o seu Toninho, pedindo para que ele faça uma avaliação então desse período eleitoral, dessa campanha municipal, né, eleições municipais aqui em Porto dos Gaúchos, que teve desde o início seus altos, seus baixos. Então vou querer saber aqui o ponto de vista das eleições de Porto dos Gaúchos 2020, começar pelo seu Toninho Ortega. Olha, André, essa campanha ela foi atípica. Nós, desde o começo, tivemos algumas dificuldades, porque nós tínhamos traçado já um plano e ele não pôde seguir. Então, infelizmente, a gente teve até pouco tempo de campanha para colocar um novo candidato. Mas, no decorrer da campanha, nós fomos colocando as nossas propostas, fomos falando já do que o grupo tinha apresentado, um grupo muito forte,
um grupo com pessoas que têm serviços prestados. Então, não foi tão fácil assim, mas, por outro lado, foi fácil, facilitou pelo grupo que nós tínhamos. Então, hoje, a gente vê esse grupo vencedor e foi por mérito de todo o grupo. Vamos saber também a avaliação do vereador Nolar sobre as eleições municipais ocorridas em Porto dos Gaúchos. Da mesma forma que o Toninho Ortega falou para nós, tivemos nossas dificuldades iniciais, porque a candidatura seria do Rivelino comigo, mas dentro do nosso grupo havia pessoas também preparadas para esse enfrentamento, e nós tivemos uma maturidade de escolher e abraçar essa campanha. E um grupo que tem um preparo já, assim como foi dito, mais de 20 anos, dando essa estrutura política e administrativa dentro do município de Porto dos Gaúchos, se fortaleceu ainda mais. Sabemos que era uma campanha difícil, que tinha que ser bastante disputada, e nós nos organizamos, trabalhamos com dedicação, houve um companheirismo, acima de tudo, dos participantes, candidatos a vereadores, simpatizantes à campanha do Vanderlei e do Mauro, e a gente pôde fazer um trabalho com uma certa organização, e que nós tivemos o sucesso na eleição. E aqui quero também cumprimentar todos os nossos adversários. Mesmo assim, foi uma disputa acirrada, mas nós buscamos, dentro da nossa coligação, trazer a mensagem ao município de Porto dos Gaúchos, à sua população, de que o nosso projeto de construção e de encaminhamento para um município ainda melhor se baseava dentro do grupo da medida do nosso plano de trabalho. E nós temos certeza absoluta que o prefeito Vanderlei e o vice-prefeito Mauro, eleitos, vão poder desenvolver a partir do ano que vem, juntamente com a sua equipe, um trabalho dedicado ao crescimento ainda mais do nosso município. Nolar, você citou sobre grupo. São 3 vitórias consecutivas. Você acredita que todo esse trabalho que foi feito ao longo desse ano também contribuiu para essa 3ª vitória? Com certeza, haja visto que as pessoas que estavam conosco confiam muito, porque a gente também teve uma participação junto ao Executivo Municipal, em alguns momentos, com o prefeito Rivelino, com o vice-prefeito Toninho, e de lá para cá, juntamente com o prefeito Baixinho, nós conseguimos criar uma administração com a qualidade necessária, porque o município, no seu crescimento, precisava dessa gestão com responsabilidade séria. E a população confiou dessa mesma forma, porque o Rivelino foi muito feliz, é um grupo que já tem há muitos anos formados, tem mais de 20 anos, e nós tivemos sempre a participação e participando também ativamente na vida pública, na vida política, para que nosso município tivesse essa sustentabilidade, esse crescimento. Já visto que nós temos a nossa responsabilidade de cumprir metas, e a gente vai, ao longo do tempo, fazendo isso. E a população, nosso agradecimento mesmo, André, o carinho, a atenção, a receptividade que nós tivemos em visitas, as pessoas passaram a acreditar mais ainda, né, nas pessoas que se faziam presente, pedindo em palanque, em visitas, o voto de confiança novamente. E tivemos a felicidade, foi disputado, a gente sabe bem disso, mas a gente conseguiu mostrar à população que o bem também quer trabalhar ainda mais, e precisamos desenvolver dessa forma. Vamos acompanhar também a avaliação das eleições municipais com Rivelino Trevisan. Bom, eu primeiramente queria agradecer aqui ao Nolar, que foi participativo comigo no início da campanha, e dizer que até então, nós juntamente com esse grupo, que todos sabem que é um grupo muito forte, não só pelas candidaturas de majoritária, mas pelo grupo de vereadores e apoiadores também, dizer que o Baixinho fez um grande trabalho nos últimos 8 anos, não tem como se negar isso, está aí para todo mundo ver, juntamente com o Toninho Ortega, juntamente com a Câmara de Vereadores. E aí, eu no Lar, pegamos essa empreitada juntamente com o grupo de vereadores. Já tínhamos, quando que houve a interrupção da campanha, nós já havíamos visto através das pesquisas que tinham sido feitas, uma situação bem favorável, onde nós já tínhamos, eu no Lar, uma margem de votos muito tranquila sobre
a candidata oponente, mas infelizmente a candidatura foi interrompida. E felizmente, por o grupo ser um grupo forte e coeso, nós tivemos 2 pessoas que nós temos que agradecer muito pela coragem deles, iniciaram uma campanha há praticamente 20 dias da eleição, quando que a candidata opositora já estava com a campanha em rua já há 20 dias ou mais, e eles tiveram a coragem de enfrentar, e graças a Deus e ao trabalho e ao auxílio da população, que isso foi fundamental, conseguiram ter êxito. E isso é bom para o nosso município, porque nós temos um objetivo, não é o objetivo do Vanderlei e do Mauro, mas o objetivo de um grupo que já vem há muito tempo, que já tinha uma proposta de trabalho, que o Vanderlei e o Mauro ajudaram a construir essa proposta e que nós queremos colocar ela em prática nos próximos 4 anos de mandato. Essa proposta visa aprimorar o que foi feito nos últimos 8 anos. O Baixinho, como falei, fez um grande trabalho, mas sempre há novas necessidades. Eu sempre falo que as demandas elas vão mudando com o passar do tempo e vão surgindo novas necessidades da nossa população, enfim. E nós temos que ir aprimorando isso a cada ano que passa. E queremos, juntamente com o Vanderlei, o Mauro, o grupo de vereadores que foi eleito, e também chamar os vereadores que foram eleitos pela outra coligação, para que a gente possa, junto, fazer um bom trabalho pela população de Porto dos Gaúchos. O objetivo nosso aqui, meu, do Nolar, do Toninho, eu acho que a gente já viveu bastante dentro da política e nós queremos o quê? Queremos que tenhamos um Porto cada dia melhor para toda a população. E vamos estar fazendo o possível para que isso aconteça. E peço a todos os que foram adversários ou não, que venham trabalhar junto conosco nesse projeto. Tragam ideias boas, tragam sugestões, que com certeza o Vanderlei e o Mauro vai estar aberto para receber essas sugestões e pôr elas em prática aí nos próximos 4 anos. O principal disso tudo é que a população de Porto dos Gaúchos seja a grande beneficiada. Porto vive um momento extraordinário e nós temos que fazer com que isso seja em prol da nossa população de uma maneira em geral, que todos sejam beneficiados disso. Daqui a pouco a gente vai continuar conversando com o Revelino, com o Nolar e também com o seu Toninho, porque agora eu quero pedir a atenção de todos os nossos telespectadores, também dos nossos convidados de hoje, para esse vídeo agora. Quem poderia ser chamado de mito? Um marco, um divisor de água, sem exageros, uma lenda ainda em vida. Aquele bom conselho que devemos seguir sempre. Conheçam um pouco da história política do Vale do Arinos, e em especial de Porto dos Gaúchos, protagonizada por este homem que, com mandato ou sem mandato, nunca deixou de exercer a real função de um político. Defendendo seu povo, sua gente, muito mais que uma homenagem. Esta é uma demonstração de gratidão. Gratidão que devemos estender ao estado do Paraná, que nos presenteou com o senhor Leonildo Ortega para contribuir com o desenvolvimento do nosso município. E como contribuiu, hein, seu Toninho? No Legislativo Municipal, foi um dos vereadores mais bem votados e atuante. Foram vários mandatos como vice-prefeito e podemos afirmar que cada um dos prefeitos que o senhor fez parte da gestão, como esta, por exemplo, esta atual gestão, que trabalharam tranquilo, sabendo a capacidade do leal companheiro que tinham ao lado. A trajetória política, não vou dizer de dar inveja, mas sim de se espelhar. Trajetória que teve início no ano de 1988, tempo suficiente para se consolidar como um verdadeiro líder. O município, em especial a comunidade São João, só tem a lhe agradecer. Obrigado pelo seu caráter, pela sua humildade,
pelo seu amor pelo município de Porto dos Gaúchos. Isso sim, o senhor nunca perdeu. E hoje, mais uma vez, a população de Porto dos Gaúchos lhe agradece. Obrigado, seu Toninho Ortega. Seu Toninho, é uma honra para mim, para a minha família e para toda a população do Porto dos Gaúchos ter o senhor, a sua família, lutando para o bem do município de Porto dos Gaúchos, para o bem da comunidade de São João, para o bem da comunidade Novo Paraná. Estamos juntos. Vamos continuar nessa luta, porque o senhor é uma pessoa do bem, uma pessoa honrada, uma pessoa honesta. Quantos anos de política e a sua pessoa sempre a mesma. Continue assim, lutando pelo bem do nosso município. Muito obrigado, seu Toninho, muito obrigado à sua família por estar sempre junto com o senhor e lutando pelo bem de Porto dos Gaúchos. Essa é a nossa homenagem para o nosso vice-prefeito, seu Toninho Ortega, encerrando mais uma gestão, e a sensação, sem dúvida nenhuma, é de dever cumprido. Muito obrigado, André. Muito obrigado a todos. Eu vejo ali, vocês puderam ver, eu não comecei hoje. Vocês puderam ter a oportunidade de ver ali, eu vestido de soldado. Com 18 anos, eu fui para Brasília. Com 18 anos, eu vivia nos palácios do Alvorada, Palácio do Planalto. O único homem do meu município escolhido para aquela função. E ali eu aprendi muito. Ali eu aprendi a respeitar. Eu aprendi a valorizar minha terra. Na guerrilha do Araguaia, eu fui convidado a ir para o mato, para a guerrilha. E não hesitei, me coloquei voluntário. E quando cheguei em Porto dos Gaúchos, fiz a mesma coisa com essa terra. Me coloquei para defender esse município. Eu não estou na política por oportunidade. Eu trabalhei 9 anos em um banco, eu fui contador desse banco, eu era contador do banco, e assumi essa tarefa de político não visando salários. Por uma época, lá na minha região, eu era chamado de pai dos pobres. Eu fui o único, creio, nesse país, talvez no mundo, que pegou o salário de vice-prefeito e comprou terra. Eu comprava chácaras na São João, de 2,5 alqueires, e dava para as pessoas sem terra. Lá tem as pessoas que podem provar isso que eu estou falando. Eu tenho, com esse carro que eu estou hoje, eu tenho 15 carros gasto nessas estradas. Então é com esse mesmo empenho que hoje, depois de todo esse tempo, eu venho a tentar dar um pouco do prestígio que eu consegui durante esses anos para que Porto dos Gaúchos possa continuar crescendo.
Houve até uma crítica aí a mim, por uma pessoa até um pouco desqualificada, mas eu quero responder, apesar que meus amigos já estão respondendo, dizer que eu não vivo por salário, não sou pago para falar as coisas. Eu falo o que tenho no meu coração e aquilo que o meu povo merece. E se eu tô tão desqualificado assim, eu não sei porque já ganhei 8 eleições dentro de Porto dos Gaúchos. Eu não sei por que eu sou o único vice-prefeito no Brasil com 5 mandatos. E vocês podem esperar. Nós não somos INSS, mas nós vamos aposentar muitos políticos aqui em Porto dos Gaúchos ainda. Nós vamos porque até falaram na São João que eu estava indo embora. Mas não estou, não. Eu estou na São João, vou continuar na São João e vou continuar em Porto dos Gaúchos. Infelizmente, essa campanha foi um pouco atípica, fugiu dos nossos padrões financeiros, mas nós vamos mostrar com trabalho o que o nosso grupo tem para Porto dos Gaúchos. Muito obrigado a todos que votaram em nós, muito obrigado a todos que nos acompanham durante todos esses anos. Obrigado a Andréia, obrigado a Juscelino pela homenagem. Nolar, suas palavras também ao vice-prefeito Toninho Ortega, esta pessoa também que você trabalhou ao lado, quero deixar esse espaço para você. Depois a gente ver essas imagens, né, retratando a história do Toninho Ortega, nós iniciamos basicamente eu comecei com ele em 88, como candidato a vereador, e ele era candidato a vice-prefeito. É uma honra a gente ter um companheiro ao nosso lado, com a dedicação, com o empenho, com o amor que ele tem para o nosso município, em especial pela comunidade de São João. Infelizmente, a gente tem algumas pessoas que não têm compromisso nenhum com o município, e, me desculpe até a expressão, idiotas, que vêm a fazer esses comentários maldosos, desrespeitosos, a uma pessoa que tem dado e ainda está contribuindo em muito, não com o município de Porto dos Gaúchos, mas com a região do Vale do Arinos. E aí esse senhor, que eu uso o termo técnico que o Toninho falou, desqualificado, que não tem representatividade nenhuma, maldosamente deveria vir a público pedir a sua desculpa. E então a gente vê assim, talvez ele não enxergue isso, mas Toninho Ortega, a nossa população te vê de uma forma totalmente diferente, com carinho, com respeito, com amor, porque sabe que o homem que tu é, o pai que você é, o avô que você é, o esposo que você é. E aí o nosso Porto dos Gaúchos também sabe quem você é e o que você vem trazendo ao longo desses anos, se entregando, sempre se entregando, para que o nosso município ainda consiga desenvolver, crescer ainda mais, com pessoas que têm um olhar totalmente diferente desse que comentou, que não deve nem ser lembrado. A ti, Toninho Ortega, eu tenho que só te dar os parabéns, te cumprimentar e ter tido o prazer, e tenho o prazer ainda de viver politicamente. Nós não encerramos a nossa etapa. É difícil, né, o pessoal não entender isso, né, mas a gente tem um ciclo assim, mas nós estamos ainda trabalhando e vamos continuar trabalhando nos nossos afazeres, no nosso serviço, e lembrando a todos, politicamente também participando. Porque nós somos voluntários desse município, vamos trabalhar pelo município, para que ele ainda possa desenvolver ainda mais. E pode ter a certeza, meus amigos e amigas, que vocês precisarem do Toninho Ortega, ele está com os 2 braços abertos, e vai atender, e vai trabalhar da mesma forma, com essa dedicação e com esse empenho. Do Rivelino, de mim, é o mesmo desejo, Rivelino. É a mesma vontade, é o mesmo olhar de esperança, de confiança,
que ainda nós podemos fazer ainda muito mais por esse município. E nós vamos ser um colaborador do Vanderlei, do Mauro, dessa administração futura, para dar resposta a esses idiotas de tanta bobagem que eles falam. O Rivelino também pode muito bem falar do seu Toninho Ortega, já que o seu Toninho foi companheiro também de trabalho do seu Toninho, né? Rivelino e Toninho também, que já administraram juntos Porto dos Gaúchos. Bom, se eu for voltar um pouco no passado e lembrar a primeira eleição que eu fui candidato a prefeito, em 2000, na verdade, eu já falei isso para o Toninho, já falei em outras ocasiões, Nolar sabe disso, ocasião que o Nolar também disputou comigo para ver quem seria o candidato a prefeito, e nós tivemos uma convenção e ficou eu e o Toninho de candidato a prefeito, eu prefeito e o Toninho vice, e o Nolar saiu na ocasião como vereador. E fez o que ele fez nessa campanha. Saiu de uma candidatura de vice-prefeito, mas continuou abraçado com o grupo e, principalmente, abraçado com a população de Porto dos Gaúchos, com as pessoas que sempre precisaram dele, nunca esteve ausente. E aí eu gostaria agora de falar do Toninho nessa ocasião. Andréia, o Toninho, na ocasião, se fosse fazer uma pesquisa, eu acho que talvez ele tivesse 50% ou o dobro de votos que eu tinha na ocasião. E eu falo para ele e volto a frisar aqui. Eu fui prefeito porque ele estava como vice, senão talvez eu não teria sido prefeito. Ele foi a peça fundamental, assim como o Nolar foi, assim como o Maricone foi na ocasião e outras pessoas. Maricone também foi um grande companheiro nessa ocasião. E aí eu falo para ti algo que eu falei para o Baixinho, e o Nolar estava presente nesses dias, quando que foi decidido que o Baixinho seria candidato a prefeito, e a gente tem um primeiro impacto muitas vezes negativo, e falta experiência para a gente. E o Baixinho foi até a propriedade, eu estava sozinho lá à noite, foi o Baixinho, o Nolar e o Ricardinho. E na ocasião, o Baixinho falou: Rivelino, você quer sair candidato a prefeito? Eu te arrumo até o dinheiro emprestado, se você precisar, porque eu acho que para mim vai ficar difícil, eu não tenho experiência e tal. Aí o Nolar até falou: sai de vice do Baixinho, Rivelino. E na ocasião eu falei para o Baixinho, Baixinho, você vai lá e procura o Toninho Ortega na manhã no São João. Eu falei, talvez o Toninho Ortega não tenha nem dinheiro para ele abastecer o carro durante a campanha, mas ele tem o que você precisa, tem experiência e apoio da população, e você será o prefeito se ele for o seu vice. E ele foi vice do Baixinho durante os 2 mandatos. E assim como para mim, ele foi fundamental também para o Baixinho nessa ocasião. Então, Toninho, eu acho que nós não precisamos falar nada. A população fala todos os dias na rua. Então, o que você já fez pelo Porto, você não precisaria fazer mais nada. Mas eu acredito que sua experiência ainda será fundamental até para essas crianças que vão chegar amanhã ou depois de ser político um dia. Eu quero que você viva o suficiente para que eles possam subir num palanque como eu e o Nolar subimos muitas vezes do seu lado, como o Baixinho subiu e tantas outras pessoas. O seu legado para Porto dos Gaúchos na política, dificilmente alguém vai superar. Não só pelos mandatos que você teve como vice-prefeito, que é o recordista a nível nacional, como vereador, mas principalmente como cidadão. Então, eu só tenho te agradecer, e eu acho que Porto dos Gaúchos da mesma forma. E, mais uma vez, eu queria falar para ti, Toninho, o que eu falei para sua esposa hoje, quando nós conversamos logo cedinho, eram umas 4h30, 5 horas da manhã, quando ela me falou da situação. Eu acho, Toninho, que você não precisa nem responder essas questões. Você está muito acima disso. Você está num patamar onde talvez as pessoas tentam te atingir, mas eles jamais conseguirão
diante do que você fez por esse meu município de Porto dos Gaúchos. E peço a você, assim como peço ao Nolar, mesmo sem cargo, vocês são importantes para Porto dos Gaúchos e vão continuar sendo importantes. E nós queremos o melhor para esse município. E com certeza vocês terão muito a contribuir com o Vanderlei e com o Mauro e para a nossa população. Então aqui fica meu pedido carinhoso para você, Nolar, que foi meu vice, para você, Toninho, que foi meu vice. Eu acho que acima dessas críticas está aproximadamente 6.000 pessoas em Porto dos Gaúchos, que com certeza vão querer ver vocês contribuindo com a experiência, com a sabedoria, com o conhecimento que adquiriram durante todo esse tempo. Então, vamos continuar olhando para frente, esquecer essas situações negativas. Eu acho que nós temos que unir forças o máximo possível, porque o objetivo principal é Porto dos Gaúchos. O objetivo principal é aquela pessoa que ainda não tem sua moradia própria, é aquela pessoa que depende de um atendimento diferenciado em saúde, é aquela pessoa que depende da estrada para ele ir e vir, daquela pessoa que quer produzir e depende de um auxílio do município. Então, são para essas pessoas que nós vamos estar dedicando o tempo nosso e um pouco do nosso conhecimento nesses próximos anos, se Deus permitir. Falar ainda com o Rivelino. Rivelino, mesmo sem poder ter disputado as eleições, devido à situação que todos já sabem, sabendo que a sua vitória seria certa, como será a sua atuação com o município de Porto dos Gaúchos a partir de agora? Olha, eu falo o que eu já falei anteriormente no palanque. Eu não estou em busca de um cargo, de outro, de pedir para nomear alguém. Nunca fiz isso com o Baixinho, nunca fui lá e pedi, olha, gostaria que você nomeasse fulano, colocasse ciclano. Eu acho que o Vanderlei e o Mauro têm todo o direito, eles vão ser os administradores e eles vão escolher as pessoas. Agora, independente de cargo, de estudo, o que eu quero é poder ajudar, contribuir, assim como o Toninho Nolar, pela experiência que a gente adquiriu, conhecimento que a gente tem, e poder ajudar a população. Isso é o mais importante nesse momento. Eu acho que cargo, ele chega a um determinado momento da nossa vida que ele não tem mais aquela importância que tem quando a gente ainda não teve. Então, hoje, para mim, pessoalmente, eu gostaria, sim, de ajudar a reestruturar a Secretaria de Agricultura, adequar ela no que for possível. Gostaria de fazer um trabalho com referência à habitação, independente de cargo ou não. Isso daí eu acho que é uma coisa como cidadão, e eu gostaria de ajudar no que fosse possível. E vou estar aí à disposição, não só do Vanderlei e do Mauro, mas a gente tem que lembrar de todas aquelas pessoas que foram companheiro, que acreditaram na gente, porque foram 1.400 e poucas pessoas que votaram a pedido de alguém, seja do Vanderlei, do Mauro, ou das pessoas que apoiaram, dos candidatos a vereadores, dos que elegeram e dos que não elegeram. Então, a gente tem que dar o respaldo, tem que ter responsabilidade sobre o que a gente falou, e essa responsabilidade, eu sempre falo o seguinte: a gente não ganha uma eleição como foi agora no dia 15. A gente ganha uma eleição quando a gente chega lá no final do mandato e a pessoa que votou fala, olha, valeu a pena ter votado no candidato que você pediu para que a gente votasse. Isso é ganhar uma eleição. Então, eu espero que aqui 4 anos, quando a gente chega ao final do mandato que se inicia o ano que vem, eu falo o grupo, com o Vanderlei, com o Mauro, com os vereadores, a população possa falar o que ela fala hoje, valeu a pena ter votado no Baixinho. E eu espero que eles falem o mesmo aqui a 4 anos, e nós vamos estar aí para contribuir para que isso aconteça. Nolar, a vitória mais uma vez chegou, né? No último domingo. Isso mais uma vez demonstrou a força desse grupo político, a qual você também faz parte. Eu me orgulho muito de fazer parte desse grupo, de pessoas que têm a representatividade pessoal, política, como o Rivelino, Toninho Ortega. Conseguimos, ao longo do tempo, em disputas,
conquistar vários amigos, pessoas importantes que colaboraram muito para que a gente também pudesse estar sempre presente nesses momentos. A gente vê que essa disputa dessa eleição, uma eleição totalmente diferente, pelo momento que o nosso país, o mundo atravessa, né, com relação à pandemia, todos os cuidados que foram proporcionados para evitar. E a gente percebe que a população estava ansiosa, sim, para que houvesse alguém que o representasse. Naquele momento, o Rivelino e eu nos colocamos à disposição, e dentro do contexto, infelizmente, não deu certo, mas a gente fica muito feliz que dentro do grupo se construiu uma outra fase, outras lideranças, Toninho, Rivelino. E como foi dito aqui, o Vanderlei, pela sua disposição, pela sua coragem, juntamente com o Mauro, encararam esse desafio com bravura e com dedicação. E a gente sabe que teve um monte de gente, pessoas que colaboraram e muito, reforçaram esse grupo. O prefeito Baixinho, junto com a sua equipe na administração como um todo, a população, de uma modo geral, veio, abraçou essa causa, abraçou a questão do município para a sua necessidade. Então a gente fica satisfeito, apesar de ter essa disputa, mas as urnas responderam à vontade popular. E isso é que nos importa, e é dessa forma elegemos a maioria dos nossos vereadores. Agora se confirmou com relação a isso aí, há uma renovação no Legislativo Municipal, e a gente percebe, nos 9 vereadores, acreditamos que tem esse interesse também em colaborar, em participar, pessoas com ideias novas, motivadas a isso, para que o município possa ter a tranquilidade necessária quando algum projeto, algum processo passarem pela casa e serem votados, analisados com o devido cuidado para serem aprovados. Por quê? Porque ali estará todo o trabalho desenvolvido pelo Executivo Municipal. E ao prefeito Vanderlei e ao vice-prefeito Mauro, nós particularmente desejo sucesso a eles, que eles tenham a sabedoria necessária, a confiança do povo foi conquistada, mas nós temos que demonstrar isso em ação e em trabalho a partir do ano que vem. E da mesma forma, como o Rivelino disse, nos colocamos à disposição para ser um voluntário nesse trabalho, nesse novo mandato, e a gente sabe que no que precisar de nós, Rivelino, Nolar, Toninho Ortega, Paulo Celso, as pessoas que participaram nisso aí, nós estaremos sempre à disposição para defender unicamente e exclusivamente o nosso município. Nós teríamos tanto assunto ainda para conversar com esses 3 convidados tão experientes na vida pública, que tanto contribuíram com o Porto dos Gaúchos, mas infelizmente a hora passa muito rápido. Quero aqui agradecer a presença do seu Toninho Ortega, nosso vice-prefeito. Muito obrigado, e deixar o espaço para as suas considerações. Eu só tenho a agradecer aqui as palavras do Rivelino, do Nolar, e agradecer essa população, né, que por 7 anos me deram 2 mandatos de vereador, nos quais eu iniciei até um novo sistema de fazer política. Não pedi voto para ninguém. No primeiro mandato de vereador eu não fiz nem o santinho e fui o segundo mais votado. No outro mandato, segundo mandato, eu novamente não pedi voto, não fiz campanha para mim, fiz só para o prefeito, fui o segundo mais votado, tirando 100 votos aqui em Porto dos Gaúchos, além da São João. Então a gente tem muito que agradecer, mas o melhor agradecimento nós vamos fazer de agora para frente. Como o Rivelino Nolar disse, nós não estamos procurando cargo, mas nós temos a nossa responsabilidade e nós vamos dividir ela com o Vanderlei e com o Mauro. O grupo vai estar unido, vai estar trabalhando junto, porque nós sabemos do que Porto dos Gaúchos está precisando. Obrigado a todos, obrigado a vocês daqui da TV, muito agradecido por tudo que fizeram por mim. Nolar, muito obrigado, e suas considerações também. Da mesma forma, quero agradecer o carinho, a atenção da nossa população. Nós estaremos sempre nos dedicando às nossas funções, e o que nos
precisar da minha pessoa, do meu trabalho, eu estarei sempre à disposição. Assim que a gente participa de uma campanha eleitoral, leva o nome da pessoa que nós confiamos para a busca de conquista do seu voto, nós também temos essa responsabilidade. E fico muito agradecido por no decorrer estou finalizando o meu mandato como vereador nesse período. Me dediquei ao máximo, pude trazer algumas respostas assim daquilo que a gente projetava na Câmara de Vereadores, juntamente com os colegas. Buscamos sempre nos dedicarmos em todas as ações para o benefício coletivo e colaboramos muito com os 2 mandatos do prefeito Baixinho e o vice-prefeito Toninho Ortega, e eu estou tranquilo. E aí a gente vê que dentro do que aconteceu na política, aquilo que a gente sonhava e almejava aconteceu. Agora nós vamos ter que ter calma, finalizar o ano, iniciar um outro ano de uma outra forma, esperamos com muita saúde, muita prosperidade para a nossa população, que nós essa tempestade que nós passamos durante o ano de 2020, que ela se encerre também no final desse ano, e que o 2021 a gente consiga conquistar mais avanços, mais vantagens para o município, e que a gente possa ter esse empenho, essa dedicação, não só da administração pública, mas da sua população de um modo geral. Um forte abraço a todos, muito obrigado. Revelino, nosso muito obrigado também por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Olha, a gente que tem que agradecer a oportunidade de estar aqui falando com a população, agradecer a TV Porto por esse espaço e chamar toda a população de Porto dos Gaúchos para fazer o que vem fazendo nos últimos anos aí, construir um Porto dos Gaúchos a cada dia melhor. Ninguém é autossuficiente, ninguém é forte sozinho. Todos nós precisamos de apoio, nós precisamos estar sempre trabalhando junto, ouvindo as pessoas. Isso é uma coisa muito importante para quem vive no setor público. É muito importante ouvir, mesmo que seja uma crítica, mas quando a crítica é construtiva, ela ajuda a gente melhorar a cada dia que passa. Então, o que esperamos para Porto dos Gaúchos é dar continuidade no bom trabalho que foi feito durante esses 8 anos pelo Baixinho e o Toninho, vereadores, secretários, funcionários da prefeitura. A gente tem que sempre lembrar que os funcionários são quem faz saúde, educação, estrada, enfim, assistência social, esporte. São os funcionários da prefeitura que fazem isso para a população. E então, aqui, mais uma vez, chamar a todos. Quem votou 15, quem votou 25, quem se elegeu no 15, quem se elegeu com o 25, não importa. O que importa hoje é Porto dos Gaúchos. Queremos chegar no ano de 2024 com um porto muito melhor do que é hoje. Já está muito bom diante do que era, né, Toninho? Lá em 2001, quando a gente assumiu o primeiro mandato, está aqui o Nolar, que foi vereador. E queremos que em 2024 esteja bem melhor do que hoje. Esse é o desejo meu e quero que a população de Porto dos Gaúchos, de uma maneira em geral, independente de sua condição social, que ela seja beneficiada e tenha essa participação na melhoria de Porto dos Gaúchos e na melhoria de qualidade de vida de cada um cidadão. Meu muito obrigado a todos. E o Porto Notícias faz intervalo comercial e volta já. Meio-dia e 53 minutos agora, vamos conhecer os prefeitos que foram eleitos também no Vale do Arinos. Os municípios do Vale do Arinos também elegeram seus novos representantes no Executivo Municipal neste domingo, 15 de novembro. No município de Juara, o atual prefeito Carlos Sirena, do DEM, obteve uma vitória histórica em Juara.
Sirena conquistou 13.957 votos, 88,42% dos votos válidos, contra somente 1.828 votos do seu adversário, Flávio Valério do Solidariedade, que fez somente 11,58% dos votos válidos. Em Novo Horizonte do Norte, o atual prefeito Silvano Pereira Neves, do MDB, confirmou o favoritismo e venceu as eleições neste domingo. Silvano, que não participou da campanha devido a estar internado em São Paulo após ter tido complicações graves de saúde devido ao Covid-19, derrotou seu adversário Agenor Júnior do DEM por 480 votos de diferença. Silvano somou 1.464 votos contra 984 de seu adversário e está reeleito para mais um mandato consecutivo. Silvano terá como vice-prefeito Filipinho Honório de Oliveira. No município de Itabaporã, o atual prefeito Cirineu Moleta, do MDB, foi reeleito para um mandato de mais 4 anos em Itabaporã. Ele obteve 42,99% dos votos válidos contra 40,77% do seu principal adversário, o ex-prefeito Percival Cardoso, do PSB. A disputa foi acirrada e o resultado foi apertado. Cirineu somou 2.088 votos e Percival 1.980 votos. Cláudio Beato, 749 votos e Tonhão, 40 votos. No domingo, eleitores de Mato Grosso também votaram para senador. Carlos Fávaro, do PSD, foi confirmado como senador de Mato Grosso, em eleição suplementar. Ele conquistou 371.857 votos, 25,97% do total, e ficou em primeiro lugar entre os 11 candidatos ao Senado. Fávaro já ocupava uma cadeira de senador de forma interina desde abril e terá mais 6 anos de mandato. Ele assumiu a vaga no Senado deixada por Selma Arruda, cassada pela Justiça Eleitoral. Teríamos ainda uma reportagem na edição de hoje. Como eu anunciei, o jornalista foi assassinado em Peixoto de Azevedo no último domingo e a polícia está investigando o caso para saber se foi motivação por política. Mas nosso horário, infelizmente, já se esgotou e esta reportagem vai ficar então para a edição de amanhã, quarta-feira, do Porto Notícias, onde eu também estarei recebendo o vereador eleito Éder Boldrin. Uma ótima tarde para você e até amanhã.